0 Corinthians, 0 Palmeiras. Corinthians, campeão paulista. Ficha técnica do jogo. Entrei na Brasitone, dei um up na internet. Conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui. Agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Deixa eu lembrar mais uma vez, amanhã começa a disputa do Cartola, né? 2025, e se você gosta do trabalho da gente assim, não esqueçam de entrar lá na Liga. Nossa Liga é Oráculo. Já faz um tempão, todo ano a gente faz. Então vamos ver se a gente bate os 200 participantes, tá bom? Você é convidado, pode entrar lá, é de graça, não tem restrição, só participe, vai ser um orgulho pra gente, tá bom? Vamos ao WhatsApp e também as mensagens. Só quero ver a punição de mando de jogo. Se fosse a Ponte, teria o mando de jogos no próximo Paulistão perdido. Tandy Negrão, você tem razão, Tandy. Eu não sei o que a federação vai fazer, mas o Corinthians tem que ser punido. O que fez ontem tem nada a ver com o título conquistado. Ninguém discute, merecido. Mas o que ontem foi uma avacalhação completa. E aquilo é muito triste. O que eu vi, pra mim, é muito triste. E eu não tô falando do mérito da conquista, tá? Tudo ao entorno, eu não concordo. A Ponte tomou punição de mando de campo no início do campeonato por confusão. E aí, como fica o Corinthians? Edmilson, eu acho que vai sobrar punição para o Corinthians. É só um palpite, tá? Não tenho nenhuma informação. Estão perguntando aqui sobre o futuro do Dorival Júnior. Não temos ainda, mas provavelmente hoje à tarde o presidente Edinaldo vai anunciar a saída da comissão técnica. Mas isso não está ainda oficializado. Felizmente, Dorival vai deixar a seleção. Boa gente, mas não tem condições. Agora falta sair o presidente, Gildo Neto. Mas o presidente você vai ter que aguentar, como eu, os próximos 4 e provavelmente os próximos 8 anos. Infelizmente. Tá bom? Quando o meia Júlio Oliveira da Ponte vai jogar no titular? Ou a diretoria da Ponte está esperando para vender por nada, como fez com o DG para o Red Bull, Alexandre? Sei, eu não estou vendo treino, cara. Viu, Alexandre? Não posso dizer que vai fazer isso ou aquilo, não sei nem se ele está sendo utilizado. A gente tem informações aqui absolutamente sem confirmação. Tá bom? Um abraço para o Matozinho que mandou aqui, mas eu não consigo abrir. Bom dia. 2 observações da final do Campeonato Paulista. Quando o Depay fez aquela jogada na linha de fundo, os 2 jogadores do Palmeiras, perdendo o jogo, entram para provocar confusão. Lembrou muito a briga do Edmundo com Paulo Nunes. 2. Com aqueles sinalizadores e fogos jogados dentro do campo, atingindo até um jogador corintiano. O estádio vai ser interditado? Sidney? Eu acho que sim. O Corinthians vai perder mas isso é só uma opinião, tá? Não é possível que não tenha punição, né? CH, bom dia. CBF fazendo passar vergonha e sair humilhado. Jorge Jesus é casca de ferida. Quero ver o que vai acontecer. Vai sair fumaça. Vamos aguardar. Marcelo Pimentel, é verdade. É verdade. O Jorge Jesus não pipoca para jogador nenhum. Cidadão que não correr com o Jorge, se for ele, tá, gente? Me parece que tem grandes chances. Jogador que não correr com ele tá lascado ou não vai ser convocado. E ele tá louquinho para ser o técnico da seleção brasileira. Agora, primeiro precisa sacramentar a saída do Dorival, que eu só acredito vendo, se tratando de Edinaldo, né? O incompetente presidente da CBF,
E ainda falando sobre isso, sobre possível técnico da seleção, caso o Dorival saia, o Ancelotti comentou ontem o interesse da seleção brasileira. Tenho muito carinho, mas não houve contato. Né? Mas ele tem contrato, né, gente? E a apuração aqui do Band Esportes, ele é o preferido, desde sempre. O problema é que ele tem contrato até o final de 26, aliás, meio de 26. Tem um Mundial agora de clubes. Será que ele abriria a mão disso? Não sei. Diz aqui também, o contrato é claro, não tenho nada a acrescentar a isso. Tenho muito carinho pela torcida brasileira e seus jogadores, mas tenho contrato com o Real Madrid. Não houve contato. Meu foco está totalmente no Real Madrid. Então é isso aí, gente. Todo mundo fala, mas a grande verdade é que de concreto tem pouca coisa. Não é? Ainda várias pessoas aqui se manifestando em relação à punição que o Corinthians deve sofrer. E tem que sofrer mesmo, na minha opinião. Deixa eu atender o Donizete aqui. Nossa, que coisa ontem a torcida do Corinthians jogando bomba e sinalizadores. Que vergonha. Um jogador Memphis Depay que nem do país é fazendo gracinha. Nossa, que coisa horrível. Um grande abraço. Ô Donizete, o Memphis, ele provocou e tudo que aconteceu depois da provocação era tudo que ele queria. E o Palmeiras caiu na armadilha dele. É do jogo. Eu não aprovo aquilo. Eu não estou dizendo que é legal. Mas o que o Palmeiras... E para piorar, depois do pênalti perdido, vocês viram o que o Abel fez? Se descontrolou totalmente, foi expulso. E todo aquele período da expulsão do Abel, isso só foi positivo para o Corinthians. Então, o Palmeiras não teve competência para vencer. O título do Corinthians é, na minha opinião, indiscutível. Ganhou fora de casa o primeiro e ontem só não ganhou porque naquele contra-ataque com um homem a menos, o Yuri Alberto não teve o capricho necessário para fazer 1-0. O Palmeiras não deu um chute no gol. Deu o pênalti e um chute do Richard Rios que demorou uma eternidade para jogar. O seu Abel Ferreira errou, deu um chute lá que foi um traque e o Hugo Souza defendeu. É isso que eu acho do jogo. Bom dia, amigos da Band. CH, vamos ver se o Corinthians vão pegar punição. Se fosse o Guarani e Ponte Preta, os caras já tinham punido. Dilson do Guarujá. Isso é verdade. Mas eu acho que vai pegar gancho sim. O Nicola, jornalista, disse que o Neymar mandou um recado para a CBF, que é contra a contratação do Jorge Jesus. Avisem o Neymar que entre ele e o Jorge Jesus, a torcida brasileira prefere o técnico André. Primeiro que eu conheço o Jorge Nicola, é um cara muito sério, gosto do trabalho dele, mas não acho que isso seja um impeditivo, caso seja... Primeiro tem que sacramentar a saída do Dorival. Em segundo lugar, nós temos que aguardar para ver qual vai ser a escolha. Porque o Edinaldo, nas duas últimas escolhas, surpreendeu. Então... eu prefiro esperar. O Abel foi expulso antes da cobrança de pênalti. É verdade, Renato, mas durante tudo aquilo que aconteceu... porque é verdade, ele queria a expulsão do Félix Torres na feitura da falta ali. Você tem razão. E todo o tempo parado eu continuo com a mesma opinião. Ele tinha que se controlar. Não acho que o Palmeiras foi prejudicado pela arbitragem. O pênalti perdido de ontem foi roubado. Foi roubado do São Paulo outro dia, Renato Grassi. Tá bom, meu amigo. Em Campinas, 11h48 agora. É hora do Bugre da Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Bugre está finalizando mais uma semana de preparação de treinamentos para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro nesta intertemporada, né? Um espaço muito grande, mais de um mês, praticamente 40 dias entre o término do Campeonato Paulista e a disputa do Campeonato Brasileiro. Os treinadores não vão poder reclamar de que não tiveram tempo de preparação. E continua repercutindo bastante, CH,
a entrevista, né, dada pelo presidente do Guarani, o Rômulo Amaro, ao podcast do clube. Ele falou sobre diversos assuntos. A gente traz agora um recorte de ele admitindo empresas interessadas na construção de um novo estádio, né? É um sonho do torcedor bugrino também. O Rômulo Amaro falou sobre essa questão, a possibilidade, os interessados na construção de uma nova arena bugrina. Tem interesse sim, isso já foi aprovado até pela Assembleia de Sócios, uma construção do estádio no nosso terreno da Bandeirantes. Joia. Com uma arena real estate, próximo do aeroporto, próximo das principais rodovias. É coisas que a gente tem no projeto e isso é uma coisa que a gente conta depois da aprovação dos sócios com a liberação do estatuto, a gente começar a cobrar mais forte a Ernest Young, porque isso impacta também. Tá. A gente não pode evoluir com nada enquanto não tiver a liberação. Dentro de campo, o Guarani vai em busca de reforços. Está muito perto de anunciar a contratação do lateral JP Galvão, que disputou o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira. E ontem foi apresentado oficialmente o Samuel. E atacante, né, está na reta final de recuperação e deve estar à disposição logo nas primeiras rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro. O Guarani vai estrear contra o Maringá jogando no Brinco de Ouro, CH. Tá bom. O pessoal pergunta aqui qual é a minha opinião toda hora sobre jogo-treino, essas movimentações. Eu sou a favor, gente. O time nessa preparação, nesse ato gigantesco, não termina nunca essas férias dos times de Campinas. Meu Deus do céu. Praticamente a gente tem que falar a mesma coisa todo dia aqui. Pra gente é horrível isso. Ainda se tivesse a possibilidade, amanhã a Ponte vai abrir o treinamento, de assistir um pouco, não é? Pelo menos para passar para vocês aqui uma ideia do que está sendo treinado, construído, preparado. Mas a gente não tem, infelizmente. O que vamos fazer, né, meus amigos? O que vamos fazer? De qualquer maneira, eu sou a favor e acho que tem que fazer menos, pelo menos uns 2 por semana. É o que eu faria. Mas eu não sei se os times vão fazer. De qualquer maneira, vamos continuar acompanhando. 11h51 em Campinas. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. De volta, Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, permitam-me falar da Ponte Preta. Macaca tem jogo treino, mais um, né, nesta preparação para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. A movimentação de amanhã vai ser contra a Inter de Limeira, pelo período da manhã no estádio Moisés Zucarelli, mais uma vez fechado aí, né? Não terá permissão da entrada de torcedores. O técnico Alberto Valentim tem utilizado esses jogos treinos exatamente para avaliar jogadores, avaliar principalmente também formações táticas, possibilidades que ele vai adotar durante a disputa do Campeonato Brasileiro. A tendência é que ele utilize 2 equipes diferentes, assim como fez na última atividade contra a Portuguesa. Naquela atividade em questão, teve vitória da Ponte Preta, mas o placar é o que menos interessa, né? O resultado também, sim, as observações feitas pelo treinador durante essas atividades. A Ponte segue em busca da contratação de um novo lateral esquerdo. Estava tudo certo com o Kevin do Paysandu, mas uma contusão do jogador, né, no joelho acabou melando a negociação. Então agora o mercado está aberto aí para a Ponte Preta observar jogadores e tentar contratar aí mais um lateral esquerdo. Arthur e Danilo Barcelos são jogadores que a Ponte tem para esta posição, por isso a necessidade da contratação de mais um jogador. Por isso a Ponte está no mercado avaliando aí as possíveis contratações feitas para a sequência da temporada. CH. Tem muita especulação, né, dos 2 times. Muita especulação ainda de chegada de jogadores. Ponte e Guarani estão no mercado querendo contratar. Não sei se vão conseguir, mas estão tentando. A Ponte quer mais um atacante, quer mais um lateral. O Guarani quer 2 meias, um atacante e também um lateral. Agora o mercado tá aí, né, gente? Todo mundo querendo bom e barato. Não tá fácil. O Guarani pode ser que anuncie até hoje o JP Galvão. Existem outros jogadores que o Guarani está tentando conversar. A Ponte também. De qualquer maneira, não dá para antecipar muita coisa, gente. Nós estamos tentando contatos a todo momento para
cada um com a sua fonte, para tentar trazer algo diferente aqui. Mas, infelizmente, as notícias são pouquíssimas. De repente, a semana que vem, né, mais próximo do início da Série C, a gente possa trazer outras informações para vocês. Em Campinas, 11h55 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Promoção é na Aeropisos. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 19,99. Argamassa AC3, apenas R$ 22,99. Siga o Instagram, @Aeropisos, e acompanhe as melhores ofertas. São 3 lojas em Campinas, região das Amoreiras, Ouro Verde e Jardim Satélite Íris. Tudo em 12 vezes sem juros. Aeropisos é o lugar. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Campeonato Paulista nesta quinta-feira. Portanto, ontem o Corinthians empatou por 0-0 contra o Palmeiras e conquistou o título paulista de 2025. Afinal de contas, na ida, havia vencido o Verdão pelo placar de 1-0. Portanto, o Corinthians campeão paulista de 2025. Amanhã tem início o Campeonato Brasileiro, Série A, 18h30. Tem São Paulo e Sport, Cruzeiro e Mirassol, Grêmio e Atlético Mineiro, Fortaleza e Fluminense, Juventude e Vitória. Às 9h, Flamengo e Inter. No domingo, 4h, Palmeiras e Botafogo, 6h30, Vasco e Santos, e às 8h, Bahia e Corinthians. Fechando a rodada, na segunda-feira, 8h, jogam Red Bull Bragantino e Ceará. Amanhã, Campeonato Paulista da Série 2, a definição dos 2 times que vão conquistar o acesso e, consequentemente, jogarão a Série 1 do Paulistão em 2026. 3h em Indaiatuba, tem Primavera e Taubaté. Primeiro jogo, 2-0 para o time de Indaiatuba, que pode até perder por um gol de diferença que garantirá o acesso inédito. E às 17h30 em Capivari, tem Capivariano e Ituano. Primeiro jogo 1-0 por Capivariano, que joga por um empate. Vai começar também a semifinal da Série A3. Série A3 semifinal. Amanhã 3h em Americana tem Rio Branco e Monte Azul. Amanhã também 18h jogam Sertãozinho e Marília. Jogos de ida, semifinal da Série A3. Vai começar também as quartas de final do Campeonato Paulista da Série A4. Amanhã, às 10h, na cidade de Caieiras, tem Colorado Caieiras e União Barbarense. Às 3h, Nacional e São Caetano, além de Araçatuba e Taquaritinga. E às 7h, Paulista e Jundiaí e Joseense, jogos de ida. Quartas de final do Campeonato Paulista da Série A4. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Você ouve
ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha um ótimo final de semana e voltaremos na segunda, se Deus quiser, com mais um Nossa Área para você.